Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus Shalom de Vicente Pires. Hoje nós vamos estar estudando o livro do profeta Sofonias. Nós temos estudado nos últimos meses o livro dos profetas. Já estudamos os profetas maiores. E agora nós estamos estudando os profetas menores. Nós já estudamos o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, e estudamos o livro do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, e depois nós iniciamos o estudo nos profetas menores. Estudamos Oséias, estudamos Joel, estudamos Amós, estudamos Obadias, estudamos Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, e agora estamos estudando Sofonias, depois Ageu, Zacarias e finalizando, o último profeta do Antigo Testamento, profeta Malaquias. Vamos estar orando neste momento, agradecendo o Senhor por esta oportunidade, rica oportunidade que temos de aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. A palavra de Deus, ela nos ajuda a caminharmos nos retos caminhos do Senhor. Ela nos instrui e ela nos direciona a fazermos a vontade do Senhor. Amém? Vamos estar orando então nesse momento. Pai, nós somos gratos a Ti, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer porque nós temos a Tua palavra, e a Tua palavra ela é eficaz, a Tua palavra é infalível, a Tua palavra é inerrante. Senhor, nos ajuda, Pai, a compreendermos aquilo que o Senhor quer se revelar a nós através da Tua palavra. A Tua palavra, ela é absoluta. A Tua palavra, Senhor, ela é a bússola para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, o livro de Sofonias, que leva esse título, é o nome do profeta, e o profeta Sofonias, ele vai iniciar o seu livro no capítulo 1, versículo 1, ele vai se apresentar, ele vai trazer o nome do seu pai, do seu avô, e vai até a 4ª geração passada. Jeremias 1:1 vai dizer: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Samarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, queridos, o profeta ele vai estar dizendo, a sua ascendência, e nós vamos observar que a ascendência de Sofonias é uma ascendência real, ele descende do rei Ezequias, então talvez, ou com certeza, seja o único profeta que é descendente de uma linhagem real. Sofonias, esse nome significa o Senhor guarda, o Senhor esconde, o Senhor é abrigo. Então o nome Sofonias, do hebraico, ele vai ter esse significado. E nós vamos estar estudando hoje, de uma forma introdutória, uma panorâmica sobre o livro de Sofonias. Vamos estar falando algo a respeito do contexto histórico, que vivia, quando escreveu o livro, o profeta Sofonias.
profeta Sofonias, ele viveu ali por volta do século de número 7, né, o sétimo século ali. Ele vai nos dar essa referência cronológica, né, essa data, esse período, quando ele diz que ele profetizou nos dias do rei Josias, né? E nós sabemos que o rei Josias, ele, o seu reinado, né, foi ali por volta entre o ano 640 ao ano 609 antes de Cristo, né? Nós sabemos que o rei Josias foi rei de Judá, um rei piedoso, um rei que começou a reinar muito jovem, muito cedo, né? O rei Josias, o seu avô era o ímpio, né? O rei Manassés. Manassés, né, era filho do rei Ezequias, mas era um rei a sua conduta, cuja sua trajetória deixou marcas profundas na nação de Judá, de forma negativa. O rei Manassés cometeu as maiores atrocidades, né? Alguns chegam a dizer que no reinado de Manassés, isso é pela tradição judaica, diz que Manassés, ele mandou assassinar, matar o profeta Isaías de uma forma muito cruel, cerrado ao meio, né? Isso é pela tradição judaica, não está nos escritos bíblicos. Mas esse homem, né, Manassés, era um homem que a Bíblia fala que ele era feiticeiro, agoureiro, e que praticava, inclusive, sacrifícios humanos. Ele fazia ou fez passar pelo fogo o seu filho, né? Então, isso, quando fala dessa forma, passar pelo fogo era sacrifício, né? Sacrifício humano. Então, Manassés, né, ele reinou durante um período longo em Judá, 53 anos, né? Foi o período em que Manassés foi rei sobre aquela nação. E durante todo esse período, né, além dessas práticas serem práticas pessoais, ocorreu uma forte influência sobre a nação, né? Ele, como líder, como rei, influenciou profundamente as práticas, né, ali daquela nação, que foi um período muito longo, né? É bem verdade que Manassés, já por final, né, da sua vida, ele tem um arrependimento verdadeiro, né? E ali ele se arrepende dos seus pecados e é perdoado pelo Senhor, né? Nós sabemos que o Senhor é um Deus perdoador, né? Nós sabemos que quando há arrependimento verdadeiro, quando há arrependimento sincero, né, o Senhor, ele é longânimo e misericordioso, né? Então, vemos já no Antigo Testamento a graça de Deus, né? A graça do Senhor, ela não está restrita apenas ao Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, nós vamos ver, né, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre aqueles que se arrependem. E aí isso aconteceu com Manassés. Mas ficaram as sequelas, as mazelas de todo esse período, né, em que ele cometeu todos esses pecados, essas iniquidades, essas transgressões contra a lei do Senhor. O seu filho Amon, após a sua morte, reina. Amon reina durante apenas 2 anos, mas caminhou nos mesmos caminhos, nas mesmas práticas nefastas do seu pai, antes da sua conversão. Então, Amon reina apenas 2 anos e assim ele morre e o seu filho Josias reina em seu lugar. Josias tinha apenas 8 anos de idade, né, quando é colocado ali como o rei de Judá, né? Josias, desde muito cedo, né, no 8º ano do seu reinado, o seu coração já vai ser um coração que vai buscar agradar o Senhor, a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E logo em seguida, uns 20 anos,
Josias toma a decisão de fazer uma reforma, né, ali em Judá, reformar de tal maneira, né, para abolir as práticas da idolatria, né, as práticas de adoração aos deuses pagãos, né, e Josias tem um reinado muito profícuo, porque ele, na sua trajetória, um rei piedoso, um rei que no seu coração o desejo era de servir a Deus de todo o seu coração. E nós vamos ver que em uma reforma que foi feita ali no templo, o templo estava em ruínas, e ali Josias empreende, né? Coloca no seu coração essa empreitada de reformar o templo, e nesse momento ali eles encontram o livro da lei, nos escombros do templo, né? Ali com o sumo sacerdote Ilquias, leva ali o livro da lei, o livro que estava perdido dentro do templo, né? E a gente pode entender que livro seria esse? Alguns entendem que seria ali o livro de Deuteronômio, né? E ele, ao ler todas as maldições, né, que viriam sobre aqueles que desobedecessem à lei e à palavra de Deus, ele fica assim com seu coração quebrantado, né? Porque ele sabia que o seu povo há muito tempo, né, fazia aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E ali ele procura uma resposta, né? E eles procuram ali a profetisa Ulda, né? Que vai dizer, vai falar acerca, né, daquilo, do juízo que estava para vir sobre Judá, mas que seria adiado em função da conduta, das atitudes e do coração sincero de Josias. E nós sabemos, queridos, que ele vai levar adiante aquelas reformas e vai servir o Senhor de todo o seu coração, né? Mas Josias também vai morrer, né? Ali um episódio que é narrado, que ele vai confrontar ali o faraó Neco do Egito, e ali ele morre em Megido, né? Ou Armagedon, ou Vale de Josafá, né? É a mesma coisa. Então ele morre, né? E aquelas reformas que foram feitas no reinado de Josias duram poucos anos, pouco tempo, né? Porque na verdade o coração do povo ainda estava arraigado nas velhas práticas. Então, amados, o profeta Sofonias, aparentado, né, do próprio Josias, uma vez que Sofonias era descendente do rei Ezequias, a gente pode entender que, de alguma forma, Sofonias influenciou o rei Josias, né, nas suas decisões, nas suas escolhas, uma vez que Sofonias foi alguém levantado por Deus como porta-voz, como profeta, né, aquele que anuncia, né, a palavra de Deus. E o profeta é levantado, né, para advertir, o profeta é levantado, né, para levar o povo ao arrependimento. E nós entendemos, né, pelas datas e esse contexto histórico, que Sofonias provavelmente profetizou antes das reformas implementadas pelo rei Josias. Então ele deve ter profetizado ali por volta do ano 635 ao ano 625 antes de Cristo, né? Então, o contexto histórico desse período é que Judá, né, o Reino do Sul, estava em decadência, não a decadência econômica, não a decadência financeira, mas uma decadência espiritual, né? O povo reconhecido, né, e chamado povo de Deus tinha enveredado por caminhos tortuosos, tinha enveredado, né, por caminhos da idolatria, de práticas pagãs, né, e estavam de alguma forma contaminados, né, pelo pecado, pela transgressão, e de tal forma que o próprio livro de Sofonias vai falar com relação aos sacerdotes, né? Os sacerdotes profanavam, né, o templo. Os profetas daquela época eram profetas muitas vezes com uma fala
mentirosa, né? Os próprios juízes também não julgavam com retidão. E tudo isso é desagradável aos olhos do Senhor. E nós vamos ver, né, que Sofonias, como profeta de Deus, né, homem de Deus, ele vai advertir o povo, né, que ali o dia do juízo, né, o dia do acerto de contas viria. Né, e tanto é que ele vai tratar esse dia do juízo, o dia da ira de Deus, como o dia do Senhor, né, ou seja, o dia que o Senhor traria ali a justiça, né, sobre os pecados ali de Judá. Mas sempre o Senhor envia os seus profetas, né, para que leve, né, o povo a buscar arrependimento, né, a recuar dos seus maus caminhos, melhorar as suas práticas, né, reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro, único Deus, como um Deus santo e poderoso. Então Sofonias é levantado, né, como essa voz profética naquele período. E nós sabemos, queridos, que o Senhor, ele dá oportunidades, ele dá oportunidade para mim, para você. Ele é um Deus longânimo, né? Ou seja, um Deus de longo ânimo. Ele está sempre esperando, né, que haja o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Mas quando isso não ocorre, né, o Senhor vai realmente, né, trazer juízo. E isso foi o que aconteceu sobre a nação de Judá, né? Aquele período ali era um período bastante conturbado, né? Era um período em que as forças políticas dos grandes impérios estavam em transição. Nós sabemos que esse período foi o período que o Império Assírio, né, estava ali em decadência, depois de muitos anos como a principal potência mundial, né, agora a Síria entra em decadência, né? Tanto é que no ano ali de 612, a sua capital Nínive, né, totalmente destruída, né, por aquele que seria o novo império, né, que reinaria durante alguns anos, seria o império dos caldeus, ou também chamado de babilônios, né, ou seja, aqueles que eram da terra da Babilônia. Então estava, né, um conflito de forças, né, um conflito ali de transição dessas forças políticas e militares. Então era um período assim, né, muito difícil, caótico, mas estava ali Sofonias, né, como uma voz profética para bradar, para clamar, né, para mostrar que o povo de Deus tinha que voltar, sabe, a servi-lo de uma forma sincera, de acordo com a lei, daquilo que o Senhor já tinha estabelecido através da sua lei, através dos profetas. E Sofonias, queridos, então ele levanta-se, ele é levantado por Deus ali, né, para profetizar. E com certeza, né, quando o profeta se levanta, muitas vezes é rejeitado, né? Muitas vezes o povo prefere virar as costas para Deus, né, e continuar nas suas práticas. Mas eu vou dizer, não é um bom negócio, não é uma boa, né, desobedecer a Deus, não é uma boa permanecer na iniquidade, no pecado, mas a melhor coisa é se arrepender e voltar ao Senhor, né, aos caminhos retos do Senhor. O esboço do livro de Sofonias está organizado da seguinte forma: capítulo 1, versículo 1 está a epígrafe. Depois a parte 2 do esboço vai falar do castigo do Senhor, e o castigo do Senhor sobre toda a terra, o castigo do Senhor sobre Judá, o castigo do Senhor sobre as nações vizinhas, e as nações vizinhas, a Filístia, Moabe, os Moabitas, os Amonitas, sobre a Etiópia, sobre a Síria, também sobre Jerusalém, também sobre
todas as nações. E o tópico 3 vai falar sobre a bênção do Senhor para as nações e as bênçãos do Senhor para a nação de Judá. Sempre ou quase sempre nós vamos ver no livro dos profetas que existe a advertência, existe o momento que o profeta vai falar acerca do pecado e vai falar sobre a necessidade do arrependimento. E se isso não acontecer, sobre a ira, sobre a justiça, sobre o juízo de Deus, sobre o pecado, sobre a nação. Mas nós vamos ver também a misericórdia do Senhor, as promessas sobre os remanescentes fiéis. Então sempre nós vamos ver esses dois aspectos, o aspecto do juízo divino, mas também o aspecto da misericórdia de Deus. Então, queridos, esse é o esboço, né, do livro de Sofonias, né? Nós vamos ver também as principais doutrinas, né, as principais doutrinas do livro do profeta Sofonias. E nós vamos ver aqui, né, quais são nós vamos ver quais são essas principais doutrinas, né? As principais doutrinas do livro do profeta, que nós estamos estudando, fala sobre o dia do Senhor, né? O dia ali que o Senhor vai julgar, né? Que é próprio no Novo Testamento nós vamos ver o apóstolo falando, né? Escrevendo que cada um dará conta de si diante de Deus, né? Então, o dia do Senhor vai falar sobre um dia de trevas, né? Um dia de juízo, um dia de julgamento, né? Um dia que o Senhor, né, vai fazer, vai aplicar a sua justiça, né? É uma das doutrinas. Então, são várias referências que nós temos aqui. Nós vamos ver também a graça de Deus, outra doutrina, a graça de Deus em meio ao castigo, né? Mesmo diante do castigo, do juízo de Deus, a graça do Senhor também se manifesta sobre aqueles que se arrependem, sobre aqueles que abandonam, né, os seus maus caminhos, aqueles que abandonam a transgressão e se arrependem verdadeiramente. Então a graça de Deus, ela se manifesta também sobre aqueles que recuam, né, do pecado e se voltam para Deus. Então as principais doutrinas falam sobre o dia do Senhor, falam sobre a graça de Deus em meio ao castigo, e também fala da salvação para o remanescente fiel, né? Então o Senhor tem salvação, tem graça para aqueles que fazem, né, a vontade de Deus. Então é importante, queridos, a gente ver, né, sempre esse atributo de Deus, esse atributo do Senhor, que é a sua misericórdia, né? Deus é um Deus misericordioso, um Deus que manifesta a sua graça, a sua misericórdia, né, sobre as nossas vidas. E nós vemos isso nas nossas vidas, né? O Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, né? A palavra vai dizer, né, as Escrituras Sagradas, elas vão dizer que antes nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos uma inimizade, né? Mas o Senhor, né, de tal forma nos perdoou em Cristo, pelo sacrifício vicário do Filho de Deus, né? Pelo sacrifício substitutivo de Cristo ali na cruz do Calvário, através do derramamento do sangue do Filho de Deus, né? Um sangue imaculado, né? O sangue de um inocente, Jesus o inocente, morrendo pelos pecadores, né? E o apóstolo Paulo vai dizer que ele era o principal desses pecadores. Então, queridos, nós vemos ali a misericórdia do Senhor, né? Sempre manifesta. E nós vamos ver, né? Nós vamos observar
que o livro de Sofonias, embora seja esse livro, né, que nós vamos ver assim, um livro forte, né, de uma sentença forte, né, de uma profecia, né, ali sobre o juízo de Deus sobre a nação de Judá, né, que estava totalmente desviada, afastada dos caminhos do Senhor, né, mas nós vamos ver também ali já no capítulo de número 3 de Sofonias, a partir do versículo de número 8, nós vamos ver, né, a manifestada a graça, o amor de Deus, né, promessas inefáveis do Senhor sobre aqueles, né, que se arrependem, sobre os remanescentes. E nós vamos ver aqui, né, o que diz aqui a palavra de Deus, no capítulo de número 3, nos versículos de número 15 ao versículo de número 17, diz a palavra de Deus: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa. Aí nós vemos todo esse amor de Deus, né? Deus é um Deus de amor. O apóstolo João vai dizer que Deus é amor, né? E nós sabemos que Ele é amor, né? E Ele nos amou de tal forma, né, que Ele entregou o seu Filho Jesus, né, para morrer em nosso lugar. Então, as Escrituras Sagradas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós vamos ver sempre manifesta o amor de Deus, né? O amor de Deus sobre a humanidade, o amor de Deus, né, sempre providenciando, né, de tal forma ali a salvação, o resgate. E nós não podemos desprezar jamais, nós não podemos virar as costas para tão grande amor, né? O amor de Deus, né, o amor do Filho de Deus, que se doou, se entregou como um cordeiro imaculado ali na cruz do Calvário. Então, amados, o livro de Sofonias, né, essa introdução, essa panorâmica, né, sobre o livro desse profeta, nós já ministramos hoje. Espero que tenha sido bênção, né, para a sua vida. Espero que tenha sido uma palavra, né, de encorajamento, sabendo que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, nós podemos confiar e esperar no Senhor. Nós podemos saber que Ele é o Deus que peleja por nós, é o Deus que cuida de nós. E ali Sofonias, em meio a toda aquela tribulação, de todas aquelas dificuldades, né, nações contra nações, ele sabia que podia confiar no Deus Todo-Poderoso. E assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza, né, esses oráculos sagrados, essa palavra, né, que foi profetizado aí há torno de 700 anos antes de Cristo. Ela chegou até os nossos dias, em pleno século XXI, na pós-modernidade. Nós ainda podemos ler o livro do profeta, né, e reconhecer a bondade do Senhor, né? O Senhor julga o pecado, né? O pecado é algo abominável ao Senhor, né? Mas Ele nos ama, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas limitações, das nossas impossibilidades. Ele cuida de nós, Ele nos ama, né? E Ele já provou isso, né? Já provou que nos ama e provou ali quando Jesus morre em nosso lugar. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento, agradecidos, né? Por esta noite, por esse momento,
por nós estarmos com essa oportunidade de estarmos mais em casa, né? E podemos, né, reservar um tempo, né, para buscarmos na palavra, buscarmos em oração, orarmos uns pelos outros, clamarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, né? Sabendo que a boa mão do Senhor, ela está sobre as nossas vidas, a boa mão do Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, né? E verdadeiramente o Senhor cuida de nós. Amém? Pai, mais uma vez nós queremos orar. E oramos no nome de Jesus, e oramos agradecidos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, nós reconhecemos que sem ti nós nada somos. Nós reconhecemos que sem ti nós nada podemos fazer. Mas nós estamos em Cristo, escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Pai, nós sabemos que a tua destra está sobre nós, Pai, para nos guardar, para nos livrar, para nos ajudar, meu Deus, em todo tempo, em toda e qualquer situação. Senhor, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.